Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho de Tambaú, São Paulo, a essa apresentação do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, dia 21 de dezembro de 2022, live de número 126, que representa, desde o começo, quase 32 semanas. Né? Mais um pouquinho, são 3 anos, né? 36 semanas deve ser... Não, um ano e meio. 2 anos e meio. Ou seja, prestes a completar 2 anos e meio. No ar, agradecemos a vossa audiência. Passam de 692 mil os desencarnados por Covid-19. Ainda são necessários os cuidados, nossas orações aos que partiram por Covid e outras moléstias. Sorteados de hoje. Marcos, qual que é o quadro? Esse quadro hoje vai para Leal Carolina. Carolina, pega com a gente, por favor, faça contato por você estar recebendo, né? E o livro, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, vai para Simone do Carmo Miguel Tavares. Simone, da mesma forma, por favor, faça contato com a gente, tá? Hoje, elegemos a leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Marcos, por favor, mostre-o para o público. Esse livro é fantástico porque Manuel Filomeno de Miranda, né, descreve a pandemia lá de cima. Vocês vão observar o quanto interessante é a visão, né, dos espíritos de luz ao que está se passando aqui conosco. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o Manuel Filomeno de Miranda. Ele nasceu em 14 de novembro de 1876, em Jangada, município do Conde, na Bahia. Sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Fávila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Petitinga na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União Espírita Baiana, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral em virtude da desencarnação de José Petitinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões de obsessão e desobsessão. Pois bem, nós estamos falando aqui, né, de uma pessoa que, enquanto encarnado, exerceu um trabalho dentro da doutrina. E depois, desencarnado, está mandando informações simplesmente maravilhosas para todos nós, que temos a percepção e a intenção de estarmos buscando a nossa evolução espiritual. O texto que antecede o capítulo 8, que eu vou fazer a leitura, diz o seguinte: é o próprio Manuel Filomeno de Miranda que manda dizer pelas mãos de Edivaldo Pereira Franco. O dia abençoado raiou brilhante, em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva. Bonito isso, né? Assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Esse bastiões da ignorância é uma expressão interessante. Eu ia fazer uma pesquisa sobre ela e acabei não fazendo. Existe, por exemplo, algumas pessoas na sociedade que têm talvez o dom da oratória e usa desse dom da oratória em locais não muito sérios para estar iludindo as pessoas. E eles conseguem fazer com que pessoas, né, hoje, no ano de 2022, né, dezembro, acabando 2022, e pessoas que ainda não querem tomar vacina. Eu acho um absurdo, desculpem, mas eu acho absurdo, eu acho que a ignorância é muito grande.
Quando foi que, se nós tivermos um pouquinho de raciocínio, vamos fazendo leituras, como fazemos dentro da doutrina espírita, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Assim como a pandemia veio, Deus colocou nesse mundo alguns técnicos, né, farmacêuticos, cientistas, para que pudessem estar num tempo recorde, absolutamente recorde, criando uma vacina que acabasse, como está acabando com a pandemia. Não acabou toda. Hoje ainda morrem qualquer coisa perto de 60 pessoas por dia. E está havendo um índice maior de pessoas acometidas pela doença. Então, eu gostaria que essas pessoas que não querem tomar vacina façam um favor para mim. Assinem um documento que elas deixam o lugar reservado para quem estiver vacinado. Porque quem estiver vacinado, com certeza, não vai ter maiores dificuldades para poder se safar dessa doença, que é terrível, e está acontecendo porque, de certa forma, foi preciso que acontecesse, né? E o equilíbrio, como a Zélia costuma dizer, é fundamental para que a gente possa realmente pensar em estar vivendo, né? E tomar vacina, gente, é uma questão de respeito à vida, a minha e a do outro principalmente, né? Então todos nós estejamos usando o nosso livre-arbítrio, tá? E que, logicamente, quando temos o livre-arbítrio, temos também a responsabilidade pelo que escolhemos fazer na vida, né? O Divaldo Pereira Franco, né? Pelo Espírito Manuel Filomeno com PH, eu costumo dizer, baiano, do tempo antigo, né? Filomeno de Miranda, maravilhoso, tá? É um trecho do livro que eu coloco, mas que ele coloca claramente situações que aconteceram conosco, e eles estão vendo isso lá da espiritualidade, né? Terminando um majestoso encontro, que justamente eles fazem encontros, assim como nós fazemos, né? Para justamente estar tratando de assuntos relacionados ao que fazer, ao que fazermos de nossas vidas, né? Terminando um majestoso encontro, unimos-nos a alguns grupos emocionados, em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário, caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Em alguns países, alcançava a linha máxima da contaminação para o natural recuo e até mesmo arrefecimento, que significa diminuição, que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde geravam muitos conflitos. Vocês lembram disso, né? Em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas em vigorosa quarentena ou a liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos, os de natureza econômica. Realmente, isso é muito sério. Empresas sem patrimônios de sustentação começaram a demitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar e, caso a quarentena se prolongasse e a fila de produção alimentícia caísse, o surgimento de um novo problema, a falta de alimentos, né? Indivíduos perversos, olha como ele trata, né, essa cambada que nós temos por aí. Indivíduos perversos e organizações internacionais que sempre se contentaram com desgraças dos países pobres começaram a semear insegurança. E os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas, com ameaças de perturbação da saúde pública. Está acontecendo isso hoje, inclusive. O esforço de todos nós tinha por impositivo demonstrar que o amor a Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nesses momentos terríveis, aventureiros, desumanos, aproveitaram-se para ganhar benefícios ilegais. Os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu, e agora o trai de forma cruel
movimentam-se nas casas de leis, especulando vantagens, comportando-se de forma turbulenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas deixadas em plano secundário. Tá? Nós vimos, nós assistimos isso, né? Após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país, retornamos preocupados à nossa sede de trabalho para mergulharmos na ação que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou, 2 a 2, a Galiléia e seus arredores, a fim de prepararem o solo para a ensementação do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser, e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou, brilhante em convite à ação do bem, em triunfo. Jamais as sombras logram vitórias. Olha que colocação bonita, né? A gente passa por dificuldades, mas como disse o Chico, tudo passa, né? Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva. Lindo, maravilhoso e verdadeiro. Assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, no modernismo vulgar, típico da vida moral de cada um. E o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos mesmo que late emocional, dando vaza a vinculações perigosas, por se tratar de outro tipo de epidemia. Essa é muito grave, de natureza moral. Os grupos humanos, invariavelmente, se encontravam enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que lhe agudizavam as preocupações, os problemas em que encarceravam de natureza servil. Certamente, outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que, no pântano, os lírios são mais perfumados, e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamentos compatíveis com suas crenças religiosas. Todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedamos, quer dizer, o Manuel Filomeno de Miranda dizendo isso, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios de existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém, notamos espíritos nobres interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que o conduziam como um fardo desagradável. A diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores que anelavam
por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Vimos que esses se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa e não apenas da instrução quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados a crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem. A gente tem visto isso, né? Autismo, agressividade, sendo mais artesanados pelos seus adversários que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos em salas de aula. Porque a instituição sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do Evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas que passavam a cultivar ideias e objetivos superiores aos muito debatidos nos lares e bairros onde viviam. Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital, onde deveríamos continuar com nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção, inclusive isso causou muita conversa, né, entre as pessoas. Não, porque não é verdade esse negócio de Covid, porque está morrendo de dor de barriga e estão dizendo que é Covid, lembram disso? Pois é. Chamou-me a atenção um paciente afrodescendente que fora trazido em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta, com sudorese, tosse seca, com tremores, dores de cabeça e muito perturbada. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário dos encarnados, um espírito, né, das trevas, infernizando a vida da pessoa, que se vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório, que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas, que ela deglutia, constituídas por energia deletéria, que exteriorizava um odor nauseabundo, como de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista, um xará meu, viu, Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com unção e conseguiu desalojar o vampirizador, aquele espírito que estava atormentando, né? Deixando-o quase extenuado, com abundante sudorese. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório, após explicar-lhe a providência tomada, ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo vingador, né, pelo espírito obsessor, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano, onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco e a tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo foi rotulada como provável portadora de Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar em 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar. Chorou, implorou.
O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou a uma saleta, oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e um pedaço de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas. Num mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou-o a ir para o seu barraco, onde estaria mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão, esse meu xará, Cláudio, aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com os seus fluidos de amor, e ela reanimou-se, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito da sua influência obsessiva junto à paciente que merecia compaixão, pelo estado de penúria em que se encontrava, a situação de possível portadora do novo coronavírus. Sarcásticos e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele, o obsessor, reagiu com violência. Isto é o mínimo que programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá, assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes com movimentos especiais. Em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para a nossa sede, para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam invariavelmente estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitude de deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham no nosocômio. Nosocômio seria o hospital. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado. O reencarnado aqui é um de nós que está vivo, né? Que se comprazia com esse jogo de companhia. Era uma estranha azáfama. Azáfama é um nome que eu nunca tinha visto. Significa algazarra. Era uma estranha algazarra na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém em menor quantidade, em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores. Assim como na entrada, havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar as suas vítimas e eram expulsos pelos guardiões da Casa da Saúde. Nós temos, quando nós pensamos no bem, quando nós pensamos nas coisas interessantes, no amor ao próximo, nós temos os espíritos que nos protegem, tá? Mas eles não interferem no nosso dia a dia, nem no nosso livre-arbítrio, tá? Cabe a nós querer sermos guiados por esses espíritos guias. De vez em quando percebia-se a notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou a infecção. Ao choque da notícia, a esperança de alguma forma remota de que a cura estava sendo possível. Mesmo durante o dia, era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da terra em direção ao infinito. Eram as preces dos servidores fiéis, do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que atentos aos cuidados que deviam manter,
sempre eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto e pela angústia ambiental. Num momento de conversação edificante, no jardim principal do belo hospital, venerando Eurípides, deve ser o Eurípides de Barçanufo, né? Eu acho que sim. Que, embora não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos diuturnamente, entreteu considerações que nos surpreenderam. Referia-se ao apóstolo que se cogitava entre os meios de investigação científica e a possibilidade de negar-se assistência médica a pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta. Uma das teses do comunismo, né? A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos com a anuência do paciente, permitindo-se o odientocrime, agora estendia a medida à consumpção dos idosos. Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos, legalizados em diversos países, igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica tentando oferecer maior conforto às idades avançadas. Parece que desagrada ao grupo de assassinos legais, que veem na velhice somente decadência, e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Desse modo, estranho e extravagante, há quem defenda a ideia de deixar morrer o paciente idoso ante a presença de um mais jovem que necessitar da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. Sandeus é uma palavra também que eu nunca tinha ouvido falar. Significa idiotas, imbecis, estúpidos. Quer dizer, existem governos assim, né? Infelizmente. A notícia de nossa presença espiritual cooperando com o hospital passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados, e naquela noite fomos buscados por abnegado benfeitor para um atendimento especial. Pois é, foi um pouco longo hoje a minha explanação, mas eu acho que uma importância muito grande. Todos nós somos livres. Nós temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, o livre-arbítrio, inteligência e a consciência. A Zélia costuma dizer para a gente, onde estão as leis de Deus? Elas estão na nossa consciência. Se nós tivermos a calma de ter a gratidão pelo dom da vida, né? Todos nós tivemos o benefício de estarmos encarnados. Muitos não entenderam até hoje por que estão aqui, né? Existe aquela ideia, né, que adolescente, que a gente costuma chamar de aborrecente, eu não pedi para nascer, né? Quer dizer, então vou ter que fazer o que eu quero. Não, não é assim não. Quem veio aqui pediu para nascer. E os nossos pais aceitaram essa tarefa, que não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil. Dificuldade, gripe, dor de dente, dor de cabeça, o dente nascendo, tem toda uma complicação. E com detalhe, né? As mães, principalmente, elas têm... o filho não interessa o tamanho, né? Sempre o bebê da mãe. A gente sabe como funciona isso. E então... estamos todos aqui, né, nesse mundo, para fazermos o que achamos que é certo. Então, que a gente tenha a capacidade de buscar as informações no lugar certo. A Casa Espírita é um desses lugares, tá? Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item de hoje é a beneficência. A beneficência é o ato de fazer o bem, a caridade. O item é o 15, é um espírito protetor, Lyon, 1861. Ele diz assim: meus caros amigos, cada dia ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência, o perdão, para com os vossos semelhantes.
não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais, condenais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza, pelo que respeita a caridade material. Quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que levantassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu. Fui sempre pobre. Não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve, e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação, para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E o melhor é que a fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpas para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, a caridade, feita com o verdadeiro amor, sem o interesse, agindo de forma natural, concede a cada um de nós a alegria do coração, sem remorsos, sem indiferença para ninguém. Deus dá a oportunidade de praticar esta caridade a todos, sem distinção de classe social, de cor. Cada um dá do que pode, e será observado o valor que cada um fez, a intenção realizada. Porque Deus conhece o fundo do nosso coração. E hoje a pergunta fica para cada um de nós: qual o peso do nosso saco de boas ações? O peso não são os bens materiais, mas é a moral. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar, nos protegendo
a gente, através das instruções do nosso Divino Mestre Jesus, quanto a gente tem aprendido, né? Como essa lição de hoje vem trazer um ensinamento. Nós temos que fazer a caridade, mas de uma forma bastante humilde, para que ela não seja ostensiva, que ela não venha ferir a pessoa que está recebendo, né? Quando ele fala da indulgência, sou pobre, não posso fazer a caridade. Ninguém é tão pobre que não possa fazer, não é uma caridade, né? Que a caridade, ela é feita de diversas maneiras, né? Que é o dinheiro que você pode estar doando, né? Ou alguma coisa que você comprou, então você está doando. Mas a caridade, ela pode ser também feita através de uma oração, de um sentimento, né? Ajudando aquela criatura, um conselho, uma ajuda, né? Falando. Então, essa é a caridade mais difícil de ser feita, a caridade moral. Então nós temos visto que de quantas maneiras, e aí, não é? A gente perde a oportunidade de ser útil, porque não sabe como se portar. Jesus está nos ensinando, né? Todo esse capítulo 13, ele vem nos ajudar a entender e fazer uma transformação. Quando ele fala, né, no exemplo dos dois homens, né? Com o saco. Aquele que tem dinheiro, tem bens, ele tem uma maneira mais fácil de fazer a caridade. Mas muitas vezes essa caridade, ela machuca. Muitas vezes a pessoa dá fazendo de uma maneira que venha machucar, assim, moralmente quem está recebendo, né? Isso que tem que ter a humildade. É tão gostoso doar, não é? Mas quando é lá do fundo do coração, aquele sentimento, aquela coisa gostosa que você vai ver que a pessoa vai receber e vai ficar muito contente, ela vai se sentir bem. Então, você fica leve também, não é? É uma coisa gostosa, é um sentimento gostoso e não feito com o orgulho que a gente tem visto. As pessoas estão sempre exaltadas, estão sempre nervosas. Então, Jesus, ele dá o exemplo que ele foi muito paciente e continua sendo, tendo convivido com as imperfeições humanas, experimentou traição, negação, abandono, incompreensão, injustiça
crueldade, violência, e teve paciência para com todos, transformando perseguidores em seguidores, homens rudes em amorosos, pecadores em convertidos. E quanto a nós, o Cristo há mais de 2000 anos aguarda pacientemente o dia em que seremos também pacientes uns com os outros, para realmente aprendermos a sermos humildes, indulgentes para com o nosso próximo, dentro, do amor, dentro dessa coragem de se fazer uma reforma íntima, uma transformação, para que a gente possa enxergar no outro o nosso irmão, e não uma pessoa que, achando que eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais sabedoria, sou bem posicionada na vida, aí vem aquela arrogância e faz nós termos uma diferença tão grande com o nosso irmão. Então Jesus deixa bem claro que nós precisamos, através desse exemplo do nosso Divino Mestre Jesus, nós temos que continuar fazendo a nossa transformação, buscando a serenidade, buscando o amor, o respeito, sabendo que somos simples e que viemos para ajudar, para entender, para auxiliar nosso próximo através de exemplos, para que a gente possa fazer a caridade com justiça, com sabedoria, com humildade, com amor. A lição que deixa nessa leitura de hoje: paciência, escória da paz. Para encerrar o capítulo, gostaria de lhes contar a história de um menino que tinha um gênio muito difícil. Seu pai lhe deu um saco de pregos, dizendo-lhe que cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. Nas semanas que se seguiram, à medida que ele aprendia a se controlar, pregava cada vez menos pregos atrás da porta. Com o tempo, descobriu que era mais fácil controlar seu gênio que pregar pregos. Chegou o dia em que conseguiu controlar-se durante todo o dia. Depois de informar o seu pai sobre sua vitória,
ele lhe sugeriu que retirasse um prego cada dia, que conseguisse controlar seu temperamento. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao pai que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai, segurando-lhe a mão, levou-o até a porta e disse-lhe: meu filho, vejo que você tem trabalhado duro, mas veja todos esses buracos na porta. Ela nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador e a cicatriz ficará para sempre. Então, antes da gente machucar, de ferir, vamos pensar 2 vezes para não deixar nenhuma cicatriz, né? Zé Carlos de Luca, do aqui, agora. Não é? Que Deus nos abençoe. Fala. Então, boa noite a todos. Esse evangelho de hoje, que fala, né, dá o exemplo de que Deus compara o rico do pobre. Mas o evangelho aqui é apenas um exemplo. Eu acredito que Deus não ia fazer isso, comparar, né? Por quê? Quando a gente desencarna, nós trazemos na nossa consciência todos os atos que a gente cometeu, de bom e de ruim. E aí é que está a balança, né? Nós mesmos, quando desencarnar, vai estar nítido na nossa frente. Não vai ter como esconder, nem de nós e nem dos outros, né? Os espíritos de luz. E o que vai pesar na balança, né? Nessa balança da consciência? São os 2 atos, os bons e os maus, né? E cada vez que a gente faz alguma coisa boa para o outro, o reflexo vem para nós mesmos. A gente se abastece de energia, de amor, né? E isso nos faz ficar bem. Muito tempo atrás, um amigo meu falou assim, ele já desencarnou, o seu João, que Deus é tão assim, cheio de misericórdia, de amor para com nós, que, vamos falar assim, de 1 a 10, se a gente acertar 20, ele já dá a gente como salvo. Porque ele sabe que a gente não tem condições ainda, né? Ele não vai jogar a gente lá nos, vamos dizer assim, nos mundos inferiores. Os católicos falam inferno, né? Mas não existe. Então, Deus sabe da nossa capacidade, e desde que a gente tenha boa vontade para estar reparando nossos erros, para isso tem as encarnações, né? Então seria muito injusto a gente fazer coisas erradas e pedir perdão e ficar por isso mesmo. A nossa consciência não vai deixar, nós vamos ficar em paz. Então, por que não agora procurar fazer o nosso melhor, né? E eu ouvi uma mensagem do André Luiz sobre esse tema do Evangelho. Aí eu escrevi para poder ler para vocês, porque eu achei assim muito bom, muito interessante para a gente aprender. Comentário feito por André Luiz, o espírito que acompanhava o Chico Xavier, e a gente tem o filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar, né, escrito. Certo, está certo que seja pobre de dinheiro, mas riqueza não é só moeda. Se não possui o bem material, use o tesouro dos sentimentos para ajudar o próximo de alguma forma. Quer dizer que todos podemos, né? Porque todos temos, assim, esse dinheiro do sentimento, né? Ninguém é pobre.
O agasalho, aqui ele faz uma comparação, agasalho ou o calor de um abraço. Todos, a gente pode não ter um agasalho para doar, mas um abraço a gente tem. E às vezes a gente fica pensando que a gente tem assim que sair fora da nossa casa para poder prestar socorro. De fato a gente tem, mas dentro da nossa casa é o nosso próximo mais próximo. E ele que precisa às vezes da nossa paciência, do nosso amor, do nosso abraço. Peça de roupa ou o carinho da atenção. Quantas vezes a gente se preocupa em dar uma roupa, às vezes até para um filho, mas a gente não dá atenção, né? Ele está dando trabalho, a gente manda ele assistir televisão, entrega o celular para ele, fala para ele dar sossego. Eu já ouvi dizer, mãe dizer assim, olha, eu prefiro trabalhar do que ficar com meu filho. Olha só, né? E é uma coisa impensada, porque jamais, né, a gente tem que deixar a educação e o amor que compete a nós para os outros. E é aí que vai pesar a nossa balança quando a gente chegar lá. Pão ou o alimento da esperança? Calçado ou a segurança da paz? Remédio ou o bálsamo da fé? Às vezes, a pessoa está com uma doença que não tem cura, né? E a nossa fé vai despertar nela a fé que existe nela. E vai dar força para ela passar pelaquela prova. Quem sabe até encontrar a cura. Moradia ou o abrigo da bondade? Esmola ou a palavra de conforto? Doação ou o sorriso fraterno? Todos têm um sorriso fraterno. A beneficência alivia a miséria. Contudo, a caridade é muito mais que isso. Tendo ou não os recursos humanos, aproveita a oportunidade do bem, certo que o gesto de amor dirigido ao próximo é a chave imperecível a iluminar o caminho, os dois caminhos, o nosso e o do nosso próximo. Né? Então, ninguém pode chegar no mundo espiritual e alegar que não tinha para dar. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo, eu vou no velório e eu não consigo consolar. Mas a sua presença, o seu abraço, a sua prece vai fazer toda a diferença para aquela pessoa que está ali necessitada, né? E também para aquele serzinho que está partindo. Então, tudo isso é o que o Evangelho fala para nós, né? Pode ter certeza que Deus não vai medir com balança as coisas boas que a gente faz ou ruim, mas a gente vai chegar lá com a balança da consciência e vai pesar. Então, eu falo assim, vamos aproveitar agora que a gente está aqui, né? Chegar lá em casa e olhar para as pessoas que a gente ama e falar que ama. Ou se alguém nos magoou, falar com respeito, com educação, porque tem que ser falado também, né? Sem ferir. E a caridade, como a dona Zélia disse, a gente estava conversando sobre isso ontem. A caridade é uma coisa que tem que ser leve. Não é aquela coisa que você faz para aparecer para os outros ou para conseguir um mundo melhor. Praticar a caridade, fazer o certo é nossa obrigação. O Padre Germano, no livro Memórias do Padre Germano, que é muito bom esse livro, alguém, se as pessoas puderem procurar e ler, ele fala assim, na Terra não existe santos, existem homens que às vezes cumprem com o seu dever. Eu não me, assim, ele falava, eu não me sinto maior por elogios, porque eu sei que essas mesmas pessoas que estão me santificando, me elogiando, o meu primeiro não vão me amaldiçoar. Então é assim que é aqui na Terra. A gente não se ilude, a gente faz a nossa obrigação, a gente fala o nosso sim e a gente fala o nosso não quando necessário, mas com respeito. E praticar a caridade também tem que ter respeito e amor.
Porque você não pode chegar no outro e assim, eu vim aqui trazer uma cesta básica, eu vim aqui saber se você precisa fazer da minha palavra. Não, você tem que chegar, perguntar se ele precisa, se ele quer. E isso não faz a gente mais que ninguém. Nós somos igualzinho àquele que está ali precisando. Então, é assim, vamos dizer, muito pequeno da nossa parte achar que aquele irmão que está hoje necessitado, e porque a gente está auxiliando, a gente está numa condição melhor. Nós não estamos. Nós precisamos um do outro. Isso é muito importante. E o seu Cláudio estava dizendo aqui para nós da vacina. Então, eu queria, assim, reforçar isso dizendo assim, livre-arbítrio, todos têm. Cada um sabe o que deve fazer. Mas pensar muito que não ir na conversa dos outros, raciocinar com a sua própria mente, né? O que eu quero para mim, o que eu quero para os meus irmãos, a minha família. Eu quero viver, eu quero ter saúde, ou eu quero, né, me contaminar, de repente aí, né, ser entubado, que a gente viu muita gente ser entubado. E também, se eu ficar bem, conseguir passar pela doença, passar para um coitado que não vai ter a mesma resistência que eu, né? Isso vai pesar na nossa balança quando a gente chegar no mundo espiritual. A gente não vai poder falar assim lá para os espíritos de luz. Ah, eu não sabia. Né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, independente de que as pessoas falem para nós. Né? E se existe a doença e existem os remédios, vamos procurar o remédio para o corpo e o remédio para o espírito. E nós aqui respeitamos o livre-arbítrio de todos. São todos livres, mas não devemos esquecer que somos responsáveis por tudo que a gente faz. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Divino Mestre Jesus, olhai por todos nós. Nós necessitamos da tua bondade, do teu amor, da tua luz, da tua coragem, para que possamos despertar e viver assistidos pelos espíritos de luz. Nós te buscamos. Desperta, homem. Busque Deus, busque Jesus. Vamos buscar a humildade, o amor, o respeito, a fé. A fé raciocinada, a razão. Nos ajude a ajudar o nosso próximo, a fazê-lo entender que nós temos que buscar esse amor maior de Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,
Dai forças àqueles que passam pela provação. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas um espelho, aonde deverá refletir o vosso divino e iluminado Espírito, que assim seja. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua luz, ajudando a nossa humanidade a buscar em ti a consolação, o despertar para uma vida mais regrada, pautada no amor, na esperança, no conhecimento, buscando a luz, buscando a verdade, buscando a paz, a esperança. São Francisco de Assis, fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor. Onde houver ódio, consentir que semeamos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, esperança onde haja o desespero, luz onde haja as trevas e verdades onde haja mentiras. Ó Divino Mestre, permitir que não procuremos tanto sermos compreendidos quanto compreendermos, amados quanto amarmos, porque é dando que recebemos, e é perdoando que somos perdoados, e é renascendo é que vivemos a verdadeira vida, a vida espiritual. Obrigada, Senhor, que a tua luz se faça presente sobre todos os lares que nesse momento esperam com a garrafa de água, que possa ser derramado sobre essa água os fluidos energizantes, balsâmicos e calmantes, trazendo consolo, trazendo a paz e a esperança a todas as criaturas. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Nós agradecemos imensamente, Mãe querida Maria Santíssima, nos envolvendo, nos protegendo, a humanidade, as pessoas que se encontram nesse momento com as garrafas, que os fluidos possam energizar esta água, para que não seja uma simples água, e sim o bálsamo que vem trazer o equilíbrio, vem trazer a paz, vem trazer a cura a todos nós, a todos aqueles que nesse momento se encontram
adoentados possam estar sendo socorridos, fortalecidos, agraciados. Imensa misericórdia. Ajuda a dissolver a guerra, Senhor. A pedir a paz, a esperança, a luz. Abençoados sejam os bons espíritos, protegendo e assistindo a todos. O nosso eterno agradecimento. Que assim seja, graças a Deus.